Paz do Eterno a todos. Mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos nesse domingo fechando esse segundo trimestre do ano de 2017, em que a temática foi exatamente a questão do caráter cristão. Estivemos aí estudando vários personagens bíblicos, tanto veterotestamentário como neotestamentário. E nesta última lição, este próximo domingo, estaremos falando sobre o ápice caracterial, ou seja, a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos ao texto bíblico desta última lição desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2017. Lição de número 13. Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Textos bíblicos, exatamente em Mateus capítulo 1, versículos 18, 21 ao 23 e capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos então fazer a leitura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aí o texto bíblico desta última lição, em que vem tratando aí da questão do caráter da pessoa de Jesus Cristo. Então, quanto a esta questão do caráter, vale-nos a pena nós retrocedermos um pouco na questão comportamental do ser humano, já que o indivíduo, desde o ventre de sua mãe, segundo a psicologia, ele começa esse estado de desenvolvimento em que a sua personalidade ela já começa a ser construída. Então, esse comportamento humano ele está dividido em três aspectos, que é exatamente a questão do temperamento, que a grosso modo é a maneira de ser do indivíduo, que traz uma carga genética, uma comportabilidade assim, dos pais, traços que ele vem trazendo dos pais, questões emocionais também. A questão da personalidade, que é um segundo aspecto, dividido também em duas alas, que é exatamente a questão hereditária, cor dos olhos, a pele, cabelo, altura, ou seja, alguns elementos que não tem como ser mudados. Pode ser até, talvez, trabalhados a nível de que, por exemplo, a altura, o indivíduo coloca um calçado mais alto, a cor dos olhos coloca uma lente, mas não se muda mesmo aquele traço hereditário que se traz dos pais. E aquela questão do aspecto social, que é o que mais nos importa aqui na lição de hoje. Ou seja, aquilo que circunda o indivíduo, aqueles aspectos circundantes ao indivíduo, desde o ventre da sua mãe, a sua família, a sua relação com as outras pessoas, na escola, faculdade, trabalho, na igreja, são aspectos relacionados às relações sociais, interpessoais, que vão contribuir para a construção da personalidade, que vai, segundo a psicologia, até a mocidade do indivíduo, a sua juventude. E uma vez ela construída, não há como ser modificada. Nesse contexto, a família
é um elemento que compreende o seu primordial, uma vez que, por exemplo, para Emile Durkheim, a família é o elemento primordial para a construção da sociedade. A sociedade ela é construída através exatamente de famílias. Um outro aspecto é o caráter, que ele recebe a contribuição significativa dessa personalidade e vice-versa. Então, o caráter, um conjunto de elementos positivos ou negativos, qualidades e vícios, que ali contribui também na formação dessa personalidade, e a personalidade contribui para essa formação desse caráter, agregando-se a esses elementos que vão sendo adquiridos também com o passar do tempo. Naturalmente que o caráter ele é influenciado muitas das vezes, não é que o homem, eu não trago essa ideia de que o homem é produto do meio, mas é inegável ao meu ver que o homem ele acaba de alguma forma sendo influenciado pelos seus contornos sociais. Nessa lição de hoje, nós vamos poder perceber que a pessoa de Jesus, ele vem numa sociedade, uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade longe do eterno, e é que exatamente a função de Cristo vai exatamente ter como escopo trazer essa sociedade de volta à presença do Eterno. Eu costumo dizer que lá no mundo antigo, a resposta do Eterno para aquele mundo antigo, daquelas sociedades politeístas, enoteístas, foi exatamente Israel, através da pessoa de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai de uma sociedade totalmente corrompida, conforme diz Josué 24, versículo 2, Ezequiel 16, temos também uma abordagem sobre o surgimento dessa nação, mas Israel fracassou. E a resposta do Eterno para aquela sociedade da época de Jesus, o Israel da época de Jesus, foi exatamente Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno, Jesus Cristo, o Messias. Jesus, claro, não falhou, mas a sociedade, mais uma vez, falhou. E hoje, a resposta para essa sociedade tem sido a Igreja, a partir de Jesus Cristo e seus ensinamentos. E a resposta do Eterno para a Igreja é o Espírito Santo do Senhor. E Jesus veio numa sociedade totalmente corrompida. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo de número 18, um dos textos que nós lemos hoje, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão da concepção, falamos um pouquinho também da questão da fecundação, ou seja, a fecundação é essa fusão, essa união do óvulo com o espermatozoide. Quando se forma ali, se constrói o zigoto. Então ali nós temos a fecundação. E ali cientificamente surge a vida. E é dentro desse contexto que a igreja, tanto católica como protestante, ela compreende que a vida se inicia. Por isso somos totalmente contrários à questão do aborto. Depois nós temos a concepção, tá? Que vem de conceptor, tá? Que é exatamente esse processo que ocorre no zigoto, tá? Surge ali estruturas embrionárias e também extraembrionárias que agregam-se a esse zigoto a fim de que essa concepção ela venha se desenvolver, até que no fim do período da gestação ocorrerá então o nascimento. Então, quanto a esses aspectos, na formação do menino Jesus, ainda não vem de sua mãe, a sobrenaturalidade dessa gestação está exatamente na fecundação e na concepção. Então, podemos dizer que a fecundação e a concepção de Jesus foi de forma sobrenatural, espiritual, enquanto que o seu nascimento foi de ordem natural. Tá? Então, nós temos um processo sobrenatural quanto à fecundação, quanto à concepção, uma obra exclusiva do Espírito Santo. Quanto ao nascimento, foi normal. E logo depois
Maria conheceu José e então teve outros filhos, como a Bíblia nos relata. E esse nascimento natural, esse menino que nasce e se desenvolve, reflete o quê? Refletia a natureza divina de Jesus, do Eterno, de Jesus Cristo, melhor dizendo. Então, a natureza humana de Jesus refletia a natureza divina. Embora ele fosse 100% homem, ele refletia em suas ações, ou seja, seu caráter, exatamente a perfeita natureza divina. Ele fazia o que o Pai faria. Tá? Então, ele foi realmente o Deus encarnado, o Deus é conosco, conforme nós lemos hoje nessa lição. E quanto a essa questão dele vir numa sociedade totalmente corrompida, eu quero que vocês deem uma olhada na Escritura Sagrada, lá na na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, o primeiro Adão, ele vem dentro de uma realidade sem pecado. O Jardim do Éden, ali na Mesopotâmia, significa entre rios, Tigre e Eufrates. E ali ele e Eva surgem pelas mãos do Eterno numa sociedade, ou seja, num contexto, tá? Ainda não há povos ali, mas numa região em que não há pecado. Mas, quando nós lemos o livro de Bereshit, em princípio, ou seja, o livro de Gênesis, nós percebemos o quê? Que este primeiro Adão, ele foi tentado pelo pecado. Embora ele não tivesse uma natureza pecaminosa, ele possuía o livre-arbítrio, o direito de escolha, e ele escolheu desobedecer ao Eterno. Cristo, o segundo Adão, por aquele primeiro Adão todos morreram, ou seja, morreram espiritualmente, foram afastados da glória do Eterno. Aquela relação foi quebrada, aquela relação interpessoal do primeiro casal e com a pessoa do Eterno. Então todos os homens morreram, porque a partir de Adão, Gênesis 5, versículo 3, nos dá um pouquinho dessa abordagem, todos pecaram. Paulo vai falar isso em Romanos 3, versículo 10, 3, 23, 6, 23, ele vai falar dessa quebra dessa relação. Então, com Cristo, conforme Paulo cita em 1 Coríntios 15, 22, o homem pode se reaproximar do Eterno. E essa possibilidade aconteceu através de um Cristo humano numa sociedade tão corrompida. Adão, no paraíso, falhou. E Cristo, numa sociedade tão corrompida, obteve a vitória, vencendo o pecado, vencendo o diabo e vencendo finalmente a morte, para que nós pudéssemos ressuscitar em glória com o Eterno naquele grande dia em que Ele virá buscar a sua igreja. As primícias, 1 Coríntios 15, 23, Paulo usando um texto ali do Levítico, essa primeira ressurreição, primeira fase da ressurreição já aconteceu, mas aguardamos essa segunda fase dessa primeira ressurreição,